Saudações cristãs a todos aqueles que visitam este canal. Me chamo Marcos Lopes, seja bem-vindo ao canal Espada Triunfante. Diz a palavra de Deus no Salmos 19: os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. A Bíblia tem alguma coisa a nos dizer sobre a astronomia? Será que os conceitos que encontramos dentro da palavra de Deus estão em harmonia com a astronomia? Bem, a Bíblia é com frequência atacada como um livro cientificamente desatualizado. A gente começa a ver documentos, revistas e também documentários na televisão onde passam uma ideia de que a igreja e também a Bíblia seria algo do passado, né? Eles trazem estudiosos que nada mais são que teólogos liberais, ou seja, pessoas que não acreditam nas Escrituras, não acreditam na Bíblia, mas são teólogos, ou seja, teólogos liberais. Ou seja, não acreditam na inerrância, na infalibilidade das escrituras sagradas. Bem, na verdade, eles até ridicularizam as escrituras e dizem que é uma coleção de mitos e ditos populares copiados ao longo de milhares de anos e que não podemos confiar na história ou na ciência que é apresentado nas escrituras. Devemos entender que mesmo que a Bíblia não seja um livro de ciências, quando ela se relaciona com a natureza, quando ela informa sobre a natureza, ela está em consonância tanto com o universo como com a natureza, porque o próprio Deus que criou ambos, ele não poderia deixar registrado na sua palavra, que é a Bíblia, algo contraditório para com essas leis. Então, repetidas vezes, a Bíblia tem mostrado, né, correta em questões de história, de ciências, e a arqueologia ela comprova a Bíblia a cada década. Então vamos ver que nesse vídeo, embora que a Bíblia não seja um livro texto de ciência, ela é precisa quando, por exemplo, ela trata de alguns assuntos. E quando ela vai falar, por exemplo, sobre a questão dos astros, né, dos planetas, ela está em consonância com a astronomia, ok? De fato, o ensino bíblico de que o universo tem apenas alguns milhares de anos se encaixa em observações astronômicas. Não podemos confiar na palavra de Deus, né, se ela estivesse errada em assuntos científicos. Mas a palavra de Deus diz em Jeremias capítulo 31, verso 35, que Deus designou o sol para brilhar de dia, que decretou a lua e as estrelas para brilharem à noite. A Bíblia é o livro da história do universo. Ela nos diz que o universo surgiu e como ele veio a existir, ok? A Bíblia, porém, é muito mais do que um livro de história, né? Ela foi escrita sobre inspiração divina, ok? Então, ela pode nos informar mais sobre o universo, como ele surgiu e qual o futuro do planeta Terra. Então, tem-se dito que a Bíblia não é um livro texto de ciências, e é verdade, ela não foi feita com o objetivo de demonstrar ciência. Tá? Agora, quando ela vai tratar desses assuntos, como eu já disse, ela é eficiente, tá? Ela não muda conforme os tempos se passam, as novas evidências mostram que ela está correta. A Bíblia, por outro lado, jamais muda, pois ela não precisa ser mudada. Deus já acertou na primeira vez. A Bíblia é a palavra de Deus infalível, assim quando ela toca num assunto específico, ela está certa. Quando a Bíblia fala sobre geologia,
ela está correta. Quando as escrituras abordam biologia ou antropologia, ela também está correta. O que então a Bíblia ensina sobre a astronomia? Vamos considerar algumas das coisas que a Bíblia tem a dizer sobre o universo. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre essa questão. Poderíamos começar com Isaías, capítulo 40, versículo 22. 40, versículo 22, nós vemos escrito na palavra de Deus o seguinte: Ele é o que está sentado sobre o círculo da terra, cujos moradores são como gafanhotos, e é Ele que estende os céus como cortina e o desenrola como tenda para neles habitar. Ele está assentado sobre o círculo da terra. A Bíblia, ela declarava, antes do homem conhecer que a terra era oval, né, o seu formato, a Bíblia já declarava, certo? Ela fala sobre o círculo da terra. Então, do espaço, a terra sempre se parece com um círculo, pois ela é redonda. Isto combina perfeitamente com o que a Bíblia está dizendo. Ok? Outro versículo a considerar seria Jó capítulo 26, versículo 10. Marcou o limite sobre a superfície das águas em redor, até os confins da luz e das trevas. Ou seja, Deus marcou um limite sobre a superfície. Então, nós vemos aqui que Deus ensina que Ele traçou um círculo de superfície das águas para servir de fronteira entre a luz e as trevas. Essa fronteira entre a luz e as trevas é onde que acontece a manhã e a noite ocorre. Okay? A fronteira é um círculo, pois a terra é redonda. Mas vemos também em Jó capítulo 26, versículo 7, que diz que o norte estende sobre o vazio e suspende a terra sobre o nada. Muito interessante esse versículo, né? Esse versículo afirma que Deus suspende a terra sobre o nada. Isso poderia fazer você pensar que Deus suspende a terra como um enfeite de árvores de Natal no espaço vazio. Embora o versículo seja escrito de forma poética, ele certamente parece sugerir que a Terra flutua no espaço. E de fato a Terra flutua no espaço. Temos atualmente fotos do planeta Terra tiradas do espaço que mostram ela flutuando, né, praticamente no universo. Né? A gente vê aquelas fotos da NASA que alguns questionam não ser verdadeira. Mas é muito mais fácil acreditar no que a Bíblia diz, né? Conferindo com essas fotos que você vê aí do mundo moderno que nós vivemos. Mas os terraplanistas negam essas coisas, né? Eles querem ainda ficar numa época aí, antes da época medieval. Mas essas fotos confirmam esse versículo da palavra de Deus. A terra, literalmente, ela paira, ela pensa sobre o nada, do qual a Bíblia sugere. As religiões antigas, elas têm as suas formas de acreditar sobre essa questão da terra ser sustentada. Por exemplo, você pega os hindus, eles acreditavam que a terra se apoiava nas costas de 4 elefantes, dos quais estavam sobre a carapaça de uma tartaruga gigante flutuando sobre a superfície das águas do mundo. A terra dos sacerdotes védicos era fixada sobre 12 pilares sólidos. Seu lado superior era o único lado habitável. Já o povo altaico do norte da Sibéria afirmava que seu poderoso Unger criou a terra sobre as águas e colocou sobre ele 3 grandes peixes para apoiá-lo. Já os tártaros
e muitas das demais tribos da Eurásia acreditavam que a Terra era sustentada por um grande touro. Então você percebe que essas crenças de povos antigos e de religiões antigas, elas estão bem longe da realidade científica, do qual a Bíblia bate perfeitamente. Agora, sobre a questão da expansão do universo, será que a Bíblia está correta? Porque as últimas descobertas científicas dizem que o universo está se expandindo, né? Então, vemos pelas Escrituras que a Bíblia indica em vários lugares que o universo praticamente foi estendido ou expandido, né? Por exemplo, você pega Isaías, por exemplo, capítulo 40, versículo 22, você vai perceber, né? Isaías 40, versículo 22, diz que ele é o que está sentado sobre o círculo da terra, cujos moradores são como gafanhotos. E ele é o que estende os céus com uma cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. Então nós vemos aí que Deus ensina que ele estica os céus como uma cortina e os desenrola como uma tenda para neles habitar. Isto poderia sugerir que o universo, de fato, está aumentando de tamanho desde a sua criação. E Deus o estenderia, fazendo-o expandir. Agora, esse versículo deve ter soado muito estranho na primeira vez que foi escrito, né? O universo certamente não parece estar se expandindo. Afinal, se você olhar para o céu à noite, ele parece quase do mesmo tamanho que a noite anterior, e da noite anterior, e por aí vai indo. De fato, os cientistas seculares, uma vez, acreditavam que o universo era eterno e imutável. A ideia de um universo em expansão teria sido considerada absurda para a maioria dos cientistas do passado. Assim, deve ter sido tentador aos cristãos daquela época rejeitar essa passagem bíblica que fala da expansão do universo. Eu me pergunto se algum cristão tentou reinterpretar Isaías 40, verso 22, para lê-lo de uma forma não natural e não precisar, assim, acreditar no universo em expansão. Quando o mundo secular acredita numa coisa e a Bíblia ensina outro, é sempre tentador pensar que Deus errou, né? Que esse Deus bíblico ele está equivocado. A maioria dos astrônomos de hoje acredita que o universo está realmente se expandindo. Nos anos de 1920, os astrônomos descobriram que virtualmente todos os aglomerados de galáxias parecem estar se afastando de todos os outros aglomerados. Isso indica que o universo todo está se expandindo. Você pode pensar nisso como os pontos de um balão, né? À medida que você enche o balão, você faz alguns pontos nele, você vai enchendo e vai se afastando aqueles pontos, tá? É justamente isso que está acontecendo no universo. E é fascinante que a Bíblia tenha registrado essa ideia do universo em expansão milhares de anos antes da ciência secular aceitar essas verdades. E sobre a idade do universo, podemos confiar no que as Escrituras dizem? As Escrituras também falam sobre a idade do universo. A Bíblia ensina que todo o universo foi criado em 6 dias, conforme Êxodo capítulo 20, versículo 11, que nós vemos escrito da seguinte maneira: porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e no 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Existe uma discussão entre os teólogos sobre essa questão dos 6 dias literais, mas trazendo para a literalidade o texto, então nós vemos aí
o universo sendo feito em 6 dias literais. Então, a partir de genealogias e outros eventos registrados nas Escrituras, nós sabemos que esta criação se deu em cerca de 6.000 anos atrás. No entanto, é muito diferente do que a maioria das escolas de nossos dias ensina. A maioria dos cientistas seculares acredita que o universo tem muitos bilhões de anos e geralmente defende a teoria do Big Bang. É uma especulação secular sobre a origem do universo e é uma alternativa aos ensinamentos da Bíblia. O Big Bang tenta explicar a origem do universo sem Deus, né? Então, as pessoas que acreditam no Big Bang geralmente interpretam as evidências de acordo com a sua crença prévia do Big Bang. Em outras palavras, elas simplesmente assumem o Big Bang. E é verdade que elas também interpretam as evidências que correspondem às suas crenças embasada neste tipo de crença. Claro que a Bíblia também pode ser usada para interpretar essas evidências. E como a Bíblia registra a verdadeira história do universo, nós podemos ver que ela dá muito mais sentido às evidências do Big Bang. Considerando, por exemplo, o fato que o universo, com respeito à sua idade, nós vamos ver que as evidências sobre o universo a respeito disso bate consistentemente com aproximadamente 6.000 anos. Né? Claro que os defensores do Big Bang podem sempre reinterpretar as evidências, adicionando suposições extras. Assim, os fatos a seguir não tentam provar que a Bíblia está certa sobre a idade do universo. Mas quando entendemos as evidências científicas, descobrimos que elas concordam com o que a Bíblia ensina. Então, no próximo vídeo, eu vou colocar aqui algumas evidências sobre essa questão, certo? Dentre essas evidências, nós temos aí a regressão da Lua e etc e tal. Tá bom? Até no próximo estudo. Fiquem na paz. Deus abençoe grandemente as vossas vidas. Amém.